Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos da XP. Estamos começando aqui hoje, dia 14/7, mais uma Expert 2020. É um prazer ter todos aqui. A gente está muito ansioso com esse evento. É um evento que o time inteiro da XP Asset, da XP Investimentos, de todas as células dentro da XP tem trabalhado bastante duro para fazer o evento mais proveitoso para vocês. O bate-papo hoje, a gente vai ter uma sala virtual da XP Asset, que vocês estão conhecendo hoje. A gente vai ter uma agenda bem intensa. 9, 10, 11, 4 e 5 da tarde, sempre com algum conteúdo da XP Asset Management e das células que utilizam a XP Asset Management, como a família DNA, que o Dex Heimer e o Danilo Gabriel vão explicar, também com a família Selection, a família Trend. Então, a gente vai ter uma agenda super intensa, super dinâmica. Todos os eventos vão ser gravados, então a gente deve subi-los até o final da Expert, todos no YouTube também. Então vocês vão ter o link para assistir novamente, eventualmente mandar para quem vocês acreditem que esse conteúdo é relevante. Aqui comigo hoje a gente tem o Felipe Manfredini, também da área de distribuição de fundos de investimento, que vai ser o mediador de vocês hoje nessa palestra de 9 horas da manhã. E os nossos dois palestrantes principais, aqui o Felipe Dexheimer, responsável aí pelo time de alocação da XP, e o Danilo Gabriel, gestor da estratégia da XP Asset de alocação. Então, o Felipe e o Danilo Gabriel fazem um dueto, digamos assim, na gestão dos fundos DNA. A palestra de hoje terá entre 40 e 50 minutos e serão tocadas por ele. Eu vou ficar aqui quietinho, vou botar no mudo. Manfredini, está contigo. Não, na verdade, eu só queria desejar um bom dia a todos e reforçar o convite. Acho que, primeiro, bem-vindo à Expert 2020. Hoje a gente preparou um cronograma bastante intenso de interações e apresentações dentro da nossa asset. Então, não deixem de participar e também, principalmente, convidar os clientes. Acho que é um bom momento para interação e para a gente cada vez mais próximo de vocês. Na ideia aqui hoje, na verdade, seja uma apresentação, né? Então, o Danilo e o Felipe Dexheimer colocaram para a gente aqui um pouco mais sobre essa família de fundos DNA. Então, a ideia aqui é que eles vão seguir o jogo daqui para frente e deixar aí vocês sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, enviar aqui pelo chat. A ideia é que a gente tenha aí esse jogo de perguntas e respostas, essa proximidade que vocês tenham, enfim, com a rede ao longo do programa. Danilo, passar a palavra para você, Dex, enfim, boa apresentação. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. A gente começa aí mais uma Expert, talvez nesse novo modelo mais virtual e menos presencial, que foi o que veio marcando a história das nossas outras Experts. E nosso objetivo, acho que tanto o Lucas como o Manfredini colocaram bastante nisso, é tentar apresentar um conteúdo de alta qualidade para vocês e fazer valer o tempo e a gente conseguir ter um bate-papo aí, tirar todas as dúvidas e conhecer algumas coisas, principalmente em relação à minha célula, nesse momento, e todos os gestores eles vão abordar bastante coisa, novos cenários, novos produtos. Essa vai ser a nossa interação. Eu sou o gestor responsável pela célula de alocação indexados dentro da XP Asset e vou estar aí com vocês em outros painéis. Deixo o meu convite para vocês também participarem. Acho que vai ser uma interação bem proveitosa e vamos aproveitar junto, vamos aprender junto aqui em relação ao produto, a família de fundos DNA. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à Expert. Eu brinquei ontem com o pessoal até que a gente está fazendo a abertura informal da Expert, né? A gente está aqui uma das primeiras palestras. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Para contar um pouco, né, da onde viemos, né? Eu passei os últimos 15 anos da minha vida pensando em carteiras, escolhendo gestores e tipicamente para clientes de alta renda, né? Que foi onde a indústria de alocação e de fundos surgiu. E aí, quase um ano atrás, né? Mais ou menos, na verdade, em julho mais ou menos em julho nessa época, ano passado, o Karel estava me entrevistando e me convidando para trazer toda essa ideia que a gente já fazia para os clientes de alta renda para dentro da XP e para o pequeno investidor. E
uma das primeiras coisas que eu falei para ele, o investidor pequeno tem um problema, de manter a carteira balanceada. Para o cliente de alta renda, a gente abre um fundo exclusivo, né? A gente tem a gestão discricionária, e o cliente pequeno não consegue ter isso, ele acaba tendo que se virar, né? Porque ele até estava um pouco descrente, mas aqui estamos, né? E acho que é uma coisa que acho que muda a maneira como as pessoas investem, e a gente tem orgulho de ter criado a primeira família por perfil de risco para investidores pequenos, né, com aplicação mínima de R$ 500. E a primeira dúvida, né, assim, é o que é um perfil, né? Um perfil é uma coisa de cada um, né? Então, mas quando a gente pensa em investimentos, cada investidor ele tem um objetivo de retorno, seja superar a inflação, seja guardar dinheiro para se aposentar, maximizar o que ele vai ganhar. E ele tem um horizonte de investimentos, né? Então, que depende um pouco da situação de cada um, de quanto dinheiro a pessoa tem, né? Se a pessoa está começando a economizar e ela precisa de uma reserva de emergência montada ainda, ela tem um horizonte de investimentos curtinho, né? Se a pessoa já tem, né, já está se preparando para aposentar, ou pelo menos aquele pedaço do dinheiro para se aposentar, ela tem um horizonte de investimentos muito longo. E cada uma dessas coisas tem implicações do ponto de vista de investimentos. E o terceiro ponto é a necessidade de recursos, né? Quanto daqueles recursos você vai talvez precisar, né? Não necessariamente precisar, mas quanto que está em risco, quanto que você pode precisar de liquidez. Essas são as três coisas que caracterizam um perfil de um investidor. E o que a gente faz na família DNA, né? A concepção toda, e essa é a concepção das carteiras recomendadas, que a gente está indo num modelo onde a gente tem 3 carteiras, também um modelo onde a gente vai ter bem mais, é um pouco essa, eu entregar para cada horizonte de investidor e o risco, né, e acho que o horizonte é uma boa proxy daquelas outras 3 coisas, uma carteira feita para ele. A gente, assim, tratar a necessidade de recursos era um pouco mais difícil, então o Danilo até, né, se desafiou aí para a gente fazer um fundo que paga resgates em uma semana, né, são 5 dias corridos mais 2 dias úteis. Então, é a maneira como a gente lidou com aquele terceiro círculo ali. E para cada investidor a gente vai ter uma carteira que não é simplesmente uma carteira diversificada, uma carteira que tem coisas lá fora e aqui dentro, é uma carteira que tem os melhores gestores, né? E o Samuel não está aqui com a gente, mas ele tem uma outra palestra com o Danilo hoje que eles vão focar mais nessa parte de seleção de gestores, como é que maximiza. É importante que a gente diga aqui que a gente quer que vocês tenham acesso à carteira dos sonhos, né? E é muito isso que o nome diz, né? A gente está fazendo uma coisa do nosso DNA para o DNA de vocês. Até complementando um pouco o que o Dex colocou, a gente teve esse desafio nosso de, mais uma vez, tentar trazer soluções, não só produtos, mas soluções. A gente enxerga muito mais a família de fundos DNA, menos como um multimercado solto, que ele é meio atemporal. A gente entende que a nossa família DNA ela tem uma particularidade, pensando que o nosso perfil ele muda ao longo dos nossos ciclos de vida. O próprio DNA deveria mudar ao longo dos nossos ciclos de vida. Então, isso é uma certeza nossa aqui. A gente está tentando trazer a solução para todos os momentos de todos os investidores. Então, até por isso, a gente tem seis DNAs idealizados, 3 já rodando, a gente está terminando os outros 3, estamos estruturando eles estão saindo aí numa próxima fornada, então dentro de 30 a 45 dias, muito provavelmente a gente já vai ter essa complementação da grade. Nosso objetivo é cada vez mais conseguir complementar o nosso ecossistema. Então, acho que o DNA está sendo uma abertura bem legal, principalmente para mim, quando eu olho dentro da minha célula de gestão,
que eu tenho os fundos indexados, eu tenho os Fund of Funds, a família Selection, os indexados, a família Trend. O DNA é uma grande consolidação desses vértices, dessas estratégias, porque no fim das contas, e o Dex tem uma longuíssima experiência nisso, uma composição de portfólio vai ser um mix entre fatores de risco e escolha dos melhores gestores. E a gente tenta trazer isso da melhor forma possível, e até a gente deu o spoiler aqui em relação aos próximos fundos que estão vindo em breve. A gente já tem até o nome deles, agora é só uma questão de nascimento. A gente também vai reduzir o mínimo de alocação deles, então, historicamente, sempre foi um fundo bem acessível, como o mínimo de R$500. A gente já está em processo de redução disso para 100. Então, se ele era acessível, ele vai ficar cada vez mais acessível para o pequeno investidor que está começando e não quer e não consegue. Não é nem uma questão de desejo, é mais uma questão de conseguir mesmo ter uma carteira diversificada. A gente consegue entregar aqui essa diversificação, e para o investidor maior, que também cabe no perfil, é uma questão de perfil, ele não tem uma questão de ticket aqui, a gente consegue entregar um serviço, uma solução de personificação. Eu acho que a gente começa a entrar efetivamente, eu já falei alguns tópicos, mas é interessante, até muito em linha com a nossa própria apresentação. A gente tem uma lista de vantagens do que a gente entende que o DNA ele é super interessante. Então, ele, de fato, tem esse perfil mais personalizado. Quando a gente olha os fundos multimercados isoladamente, estou trazendo eles aqui porque, no fim das contas, o nosso fundo ele é um multimercado, ele acessa diferentes mercados, mas talvez um pouco diferente do nosso conceito normal, ali do gestor ativo. Aqui a gente vai adaptando perfil a perfil, tentando dar essa personificação em cima de cada um das caixinhas que a gente disponibilizou. Quando a gente pensa no único almoço grátis que ainda existe, que é a diversificação, o fundo ele é super diversificado, tanto no que tange a fatores de risco. Então, a gente tem inflação curta, inflação longa, Bolsa Brasil, Bolsa Americana, bolsas globais, e a gente vai cada vez mais tentar trazer fatores diferentes de que a gente consiga manter o mesmo retorno com o menor risco possível. Acho que é muito conceito aí de descorrelação entre os mercados. E até falando, né, acho que o Dex colocou, o Samuel não está aqui, mas a gente vai ter a apresentação em relação ao Selection no fim do dia. A gente tem a parcela de seleção de gestores via a família Selection, então a gente tem uma sinergia bem legal em relação aos outros produtos da Asset. Então, eu quero um Fund of Fund, eu quero a melhor seleção de gestores. De fato, a escolha é o Selection, um pouco menos o DNA. Eu quero um perfil que ele vai, o fundo, a solução, ela vai calibrar o tamanho de gestores multimercado, gestores de ações, gestores de renda fixa. Aí sim é o DNA e a gente consegue trazer essas duas possibilidades para os nossos investidores, e para o nosso grande time de assessores também, que de fato conseguem investir mais tempo conversando com o cliente, conversando com os investidores, entendendo as necessidades dos investidores, e talvez menos com pontos operacionais. Que aí vem o próximo ponto, é praticidade. A gente coloca num produto bem acessível, tanto em ticket como em custo, um investimento a um clique. Então, eu vou fazer meu aporte mensal, eu recebi algum recurso, eu vou começar a investir, em vez de eu ter que me preocupar com uma grande carteira, existe uma solução, existe um portfólio já pronto, com um clique, com um fundo, vai ter uma posição ali consolidada, é fácil de acompanhar, é fácil de entender. A gente tem um super time por trás acompanhando isso. Eu, na gestão, fazendo a implementação, preocupado com liquidez, preocupado com o que a gente consegue, o que a gente não consegue. A gente tentou fazer um produto bem líquido, então
Isso, de uma certa forma, traz um desafio para o time de gestão. A gente se desafiou aqui. A gente tem o time do DEX acompanhando diariamente o mercado para poder ver cenário, ver risco, ver as alocações em si, muito balizado também na conversa aqui com os times de gestão. Tem o time do Samuel Ponzoni, o Samuel Oliveira, que é o head de fundos, que faz essa escolha de multigestores. Então, tem todo um ecossistema aqui de diversos times multidisciplinares, times com bastante experiência no que estão fazendo, para a gente conseguir entregar a melhor solução, o melhor produto adequado a cada um dos perfis que a gente tenha. Dentro e indo avançando nas questões de benefícios e facilidades do que a gente consegue ofertar, quando a gente está dentro de uma casca de um fundo, o fundo ele é isento, então qualquer movimentação que a gente queira fazer, a bolsa andou muito, eu quero reduzir bolsa, isso é isento para o investidor. Ele só vai pagar os impostos em relação ao que ele tem dentro a posição dele diretamente do fundo, ou seja, o come cotas, ou seja, no resgate, mas todas as movimentações da carteira, ela é uma movimentação isenta do fundo para dentro. E essa questão de isenção, ela também vai muito nas compensações, né? Se eu estou dentro do mesmo fundo, eu não preciso me preocupar com as movimentações intrasemestre, em períodos pré-come cotas. A gente, além disso, é um benefício bem semelhante do que a gente tem lá no Selection. A gente consegue acessar fundos qualificados. Então, um grande exemplo são os investimentos no exterior. A gente tem uma série de fundos de investimento no exterior dentro das carteiras dos DNAs atuais. Isso não seria possível para o investidor em geral, porque ele não teria a qualificação lá, aquele 1 milhão, alguma certificação, etc., para conseguir acessar, e a gente dá esse veículo de acesso, obviamente numa proporção menor dentro da legislação, né, que são os 20%, mas a gente consegue dar essa possibilidade, é um diferencial também bem interessante. E acho que talvez o melhor ponto, a gente é muito transparente em relação a todas as informações. Então, existe uma página dentro do site de conteúdos, o Dex pode complementar, você veio do time dele, eles são especialistas nessa produção de conteúdo de alta qualidade, mas a gente vai estar sempre fazendo bate-papo, sempre fazendo live, sempre fazendo cartas com o site sempre atualizado. Então, tem essa questão de transparência, do perfeito entendimento do que está rolando dentro dos portfólios, até para ajudar por que a cota foi para cima, por que não foi, o que está acontecendo, qual a visão do time que está tocando os fundos. Então, a gente deixa aqui a porteira 100% aberta para tirar dúvida, para entender o que são os produtos, fazendo o paralelo, que é exatamente o que a gente tentou trazer, é quase um fundo exclusivo. Tem a personificação, tem a abertura de carteira, tem o tratamento diferenciado. A gente tentou trazer aqui o que todos os times que tiveram experiência com alta renda, a gente tentou pegar as melhores práticas e trazer aqui para o investidor em geral, não na legislação, né, mas tentou democratizar esses acessos, é muito nosso objetivo, e a gente vai sempre se desafiando cada vez mais nesse sentido. Eu vou aproveitar e vou responder algumas das perguntas que a gente viu aqui, né? Então, tem uma pergunta do Pedro aqui, que ele perguntou se existe um mínimo para investir. O mínimo é R$500, e como o Danilo falou, a gente deve reduzir logo para R$100. Os produtos são para público geral, mas eles conseguem investir em coisas que normalmente são para clientes qualificados, né? A legislação dá essa possibilidade para a gente até 20% do patrimônio. Se existe um target de rentabilidade para cada um deles. No site de conteúdos, a gente escreve um relatório que chama 5 anos em 5 minutos. É um relatório que eu escrevo desde que eu cheguei na XP, que é desde setembro do ano passado. Ele é similar a uma visão de cenário que a gente fazia uma vez por ano na casa onde eu trabalhava antigamente, que era a GPS, que agora é o Julius Baer Family Office. E
lá a gente faz essa estimativa de quanto cada cliente pode acessar. Hoje, para dar uma ideia, né, no DNA Strategy, que é um cliente moderado, ali, a gente está falando de alguma coisa como IPCA mais 4 nas nossas expectativas para o perfil moderado. Para o Energy, que é a expectativa para o perfil agressivo, a gente está falando de alguma coisa como IPCA mais 4,5, IPCA mais 5. Nosso retorno esperado para a Bolsa, que vai ser o caso do DNA Brave, ali na casa de 10% ao ano, é o que a gente acha que é o retorno de longo prazo desse pedaço da carteira. E os objetivos de volatilidade, né, e até, desculpa a gente sem querer, mas são 1, 2,5, 5, 7,5, 10 e o último, que é o DNA Brave, é o retorno de bolsa, né? Então, o DNA Serenity, a ideia é que ele replica a nossa carteira conservadora, por isso que ele tem um horizonte até curto, né? E até para dar para vocês uma ideia do que é esse horizonte que a gente comenta ali, ele tem muito a ver com justamente as perguntas do José Carlos ali de rentabilidade, de objetivo de vol. A gente fez uma estimativa para os nossos perfis de por quanto tempo a pessoa tem que ficar investida ali para ter uma chance menor do que 5% para perder para a inflação. Não sei se você quer responder, Dex, mas a diferença do DNA para o Selection. Boa. E eu acho que assim, qual que é a grande diferença do DNA para a família Selection, né? E acho que é uma pergunta super relevante. A principal diferença é que o Selection e o Trend, né, eles estão te ajudando a preencher um espaço na sua carteira, né, com uma filosofia diferente. Então, se você quer investir em bolsa, o Selection, deixa eu ver quais são os melhores gestores, e aquele dinheiro sempre vai ficar investido em bolsa. O Trend, você consegue, se você quer liquidez em D+2 e comprar o Ibovespa com uma baixa taxa de administração sem taxa de performance, o Trend vai te entregar isso. O que o DNA faz? Ele mistura os dois, e além disso ele está pensando, para o perfil para o risco que você quer correr, quanto a gente deveria ter de bolsa agora? Quanto deveria ser ativo e quanto deveria ser passivo? Quanto deveria ser selection, quanto deveria ser trend? E tentando te entregar isso de uma maneira líquida. E para concluir, assim, a principal diferença é que o DNA você não tem que se preocupar. A gente vai dar transparência, você vai conseguir acompanhar tudo que a gente está fazendo. A gente já faz uma série de lives que a gente fala de cenário, etc. Mas você não precisa se preocupar, será que eu aumento bolsa, será que eu reduzo? A gente vai estar preocupado com isso. Exatamente esse ponto, assim, até complementando o que o Dex colocou em relação à diferença dos dois produtos, a gente vai apresentar soluções diferentes. Então, às vezes a gente fica muito na cabeça de, poxa, eu quero ter uma carteira de X% do meu patrimônio em gestores de fundos de ações, gestores de fundo multimercado. Aí a gente acessa um Selection. Então, o Selection ele é uma solução um pouco, entre aspas, mais engessada. A gente tem flexibilidade dentro dos mandatos de escolher os gestores, mas ele é direcional, no sentido de, se eu tenho um fundo multimercado, que é o nosso Selection multimercado hoje, a gente vai ter gestores multimercados, a gente não vai colocar um gestor de renda fixa ou um gestor de ações dentro desses mandatos, salvo uma outra exceção que a gente entenda que faz sentido para o portfólio, mas em via de regra a gente vai ser muito aderente ao mandato. Então, o de ações ele vai ter gestores de ações, independente da nossa visão de cenário, a gente sempre vai ter gestores de ações dentro dessa parcela, dentro do fundo, dentro do Selection Ações, por exemplo. Quando a gente volta para o DNA, a ideia do DNA ele é mais uma visão efetivamente de perfil e target de volatilidade, como o Dex colocou. Então, a gente tentou criar uma escadinha que conseguisse atingir praticamente todos os perfis. Então, a gente tem aí 6 possibilidades, acho que a gente, de fato, foi feliz atingindo todos esses perfis. E em cada um dos nossos entendimentos de perfil e de objetivo e as nossas análises de risco, a gente vai montar as carteiras. Então, a gente pode ter mais ou menos
ações ao longo do tempo. Em compensação, o Selection Ações, fazendo paralelo, ele vai estar sempre alocado em ações. Então, é um pouco essa diferença. Um é uma simplicidade de alocação do meu portfólio inteiro de acordo com o meu perfil, via o DNA, ou eu quero simplesmente delegar a minha escolha de gestores via Selection, e aí cada fundo atinge o seu determinado público-alvo com o melhor de todos os mundos, que é o que a gente tenta entregar aqui pelo nosso lado. E indo um pouco mais para as perguntas aqui, tem uma pergunta do Marco Antônio, né, que ele está falando que assinou o termo e está falando com quem deveria falar para fazer investimentos. Se você não tem um assessor, acho que dentro do aplicativo da XP, você consegue ir na assessoria live. Eu acho que mesmo com a Expert essa semana está acontecendo e lá as pessoas vão te ajudar ao vivo ali a fazer essas coisas. Tem uma pergunta da Mônica também, que o investimento é apenas para o longo prazo. Não, ele depende do seu perfil. Eu até voltei aqui o slide de cada um dos perfis, né? Então, no caso do Serenes, que se der tudo certo, a gente deve lançar ainda esse mês. Ali a gente já começa, 6 meses, 1 ano, já começa a fazer sentido. Como eu comentei antes, a gente está minimizando a chance do investidor perder da inflação. Daí tem uma pergunta do Mikael, que é qual a diferença entre as carteiras advisory do private, se são as mesmas, as equipes são diferentes? Mikael, as equipes são diferentes. As carteiras do private têm um foco em outro tipo de investidor. Tem perfis de risco parecidos e até quando a gente acompanha risco-retorno nesses primeiros meses foi até parecido, mas as equipes são separadas. Os fundos do private são com mínimos muito maiores, são para investidores qualificados já, enquanto aqui a gente está fazendo uma coisa para público geral que coloca uma série de restrições. Então, a nossa vida é um pouco mais difícil, mas a gente quer entregar para um público muito maior. Então, a pergunta do Christian a gente está na corda bamba ali entre ser um fundo de fundos ou adquirir ativos diretamente. E para comentar assim, né, quando a gente vai para os fundos passivos, a gente está quase que adquirindo os ativos diretamente, né? Então a gente não está só via gestores ativos, e a beleza de usar os fundos passivos é que eles são mais baratos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, para o DNA Strategy, a taxa total que o cliente paga no final de tudo é na casa de 1,30, pela última vez que eu fiz a conta. Isso é bem mais barato, por exemplo, do que o Selection, que a taxa já é mais perto de 2% ao ano, né? Então, acaba dando essa diferença. Então, a pergunta do Cláudio, de fato, ele é bem parecido com os da XPA, mas, como eu falei, tem uma diferença de mínimo e de público-alvo. Dex, rapidinho. Só complementando, acho que 2 pontos, né, em relação a ativos diretos. A gente faz via vértices, então, potencialmente a gente não vai ter nenhuma escolha de ações diretamente, então a gente não vai comprar Vale ou Petro, num exemplo aqui mais grosseiro, mas a gente vai ter o Ibovespa, a gente vai ter uma cesta de NTN-Bs, né, buscando a inflação, ganho acima de inflação, então a gente vai ter esse mix junto com a escolha de seleção de gestores via Selection. Eu tenho um pouco esses 2 pontos. Em relação à diferença dos nossos fundos do atual private também, só queria complementar um ponto. Apesar da gente ter alguma restrição em relação ao público-alvo, a gente tem um fundo mais acessível com público-alvo de investidor em geral e não qualificado, a gente também é mais agressivo no que tange a liquidez. Então, a gente perde um pouquinho de um lado de talvez uma carteira menos sofisticada, nossa carteira ela é, entre aspas, um pouco mais simples por uma questão regulatória, mas ao mesmo tempo a gente consegue ofertar uma liquidez melhor e potencialmente, dado pela simplicidade dos produtos, um custo menor. Então tem esses 2 lados da mesma moeda. De fato, a gente consegue trazer essa solução conjunta. Aí tem uma pergunta do Lucas, se o investidor iniciante pode ter apenas um fundo DNA ou strategy, e na verdade esse é exatamente o espírito.
independente do perfil do investidor, ele deveria ter um fundo só. Ele deveria escolher o que mais próximo do perfil dele e ele pode escolher aquele e carregar tranquilo. Obviamente, né? Às vezes a nossa vida muda, né? Então, a gente... às vezes eu tinha um investimento de um prazo mais curto porque eu queria comprar um apartamento. Depois que eu comprei esse apartamento, agora eu estou pensando na minha aposentadoria, né? Então, eu acabei, sei lá, eu comecei investindo num fundo mais conservador e daí eu fui para uma coisa mais longa. Acho que isso pode acontecer, mas a ideia é que, assim, você fala, putz, esse é o horizonte que eu quero, então eu vou escolher esse fundo aqui e justamente a ideia é que você não precisa se preocupar. Todo mês você pode aplicar no mesmo fundo e a gente vai mantendo a sua carteira enquadrada. Então, a pergunta do Miquel que em relação a Sharpe é muito difícil de ver ex ante, assim. E, assim, tipicamente o que dá para dizer é quando o risco de uma carteira é baixo, o Sharpe tende a ser mais alto, à medida que você vai, por exemplo, para uma carteira de bolso, o Sharpe tende a ser menor que meio. E, de fato, assim, é uma realidade do mundo que, à medida que você aumenta o seu quando você quer buscar um pouquinho a mais de retorno, você tem que ir aumentando o risco. Então, sei lá, o primeiro 1%, acima do CDI, por exemplo, 1% de vol resolve. Para você buscar o próximo 1%, você tem que adicionar mais 5% de vol. Tem que aumentar muito o risco. Essa é uma tirania do mundo de investimentos. Aí tem uma pergunta do Fernando, se a gente não consegue abrir o que tem dentro de cada um. Sim, a gente consegue abrir. Aqui tem só um pequeno resumo. Se você entrar nas páginas de cada um dos fundos que estão ali através do QR Code, a gente tem aberto mensalmente, tanto nas nossas cartas mensais quanto no próprio site, a carteira inteira. Então você consegue ver lá todos os gestores, o que é passivo, o que é ativo, né, e olhar tudo que a gente tem lá dentro. Aí tem uma pergunta do Fábio, se é uma previsão de fundo de previdência, de DNA. Sim, a gente está correndo a estrutura um pouquinho mais complexa, mas a gente está correndo para fazer isso provavelmente ao longo dos próximos 60 dias, aí a gente vai ter isso resolvido. Tem uma pergunta do Reginaldo que acho muito boa. Esses fundos têm estratégias para se proteger de choques sistêmicos? Tem duas maneiras como a gente faz isso, tá? A diversificação que a gente tem já ajuda a gente bastante, né? Então, até se vocês quiserem ouvir um pouco mais do nosso cenário, tem a live que a gente faz todo mês e lá a gente está comentando do cenário, dos riscos, etc. A gente costuma fazer ela no terceiro dia do mês, então a Júlia a gente fez na semana passada, vocês conseguem ver. A gente usa diversificação para isso, então, por exemplo, a gente tenta ter um percentual em dólar, alguma coisa assim, que a gente vai calibrando a dose para se proteger, né, para ter algum hedge natural, mas a gente também tem uma modelagem de risco. A gente criou os fundos depois do mês de março, que foi um pouco traumático, a gente quebrou muita cabeça para saber o que poderia fazer. E a gente tem uma modelagem, sim, se for um estresse global, tá? É um modelo que já está no ar. Então, se tiver um aumento na volatilidade, né, a gente usa o VIX como referência, a gente pode reduzir o risco da carteira rapidamente. Mas é uma coisa que não deve acontecer sempre, mas a gente tem esse primeiro mitigante e a gente quer evoluir bastante nesse tipo de modelagem com o tempo. E daí tem uma pergunta do Márcio, que assim, se você investir por um mês, né, aprender todas aquelas siglas, acho que é muito isso até, né, se vocês olharem a carta mensal dos fundos, deixa eu voltar para a página dos fundos aqui, uma das coisas que a gente comentou até nessa carta que eu escrevi aí com carinho, até vou dizer, né, eu comentei, tenho bastante tempo interagindo com clientes finais e sentindo as dores deles.
Acho que esse fundo é justamente para tentar resolver esse problema do, pô, como é que eu tenho que aprender um monte de coisa nova, a gente está tentando simplificar a vida. Você consegue sacar os seus R$ 700 em uma semana, né, no momento que você quiser. Assim, e aí um pouco do que a gente comentou, né? Daqui um mês você consegue resgatar, mas a ideia, né, para o fundo mais para o perfil conservador é que você não faça um saque tão relevante nos primeiros 6 meses, pelo menos, até para diminuir a chance de perder da inflação. Talvez eu tenha errado o QR Code, tá? Mas nessa aba aqui dos fundos existentes, que é a pergunta do Fernando, ela vai direto para a página de cada fundo. E se você entrou na página que tem todos os DNAs, lá embaixo tem uma tabela com a lista dos fundos e cada um dos nomes é um link também. Aí tem o Matheus falando, invisto mensalmente nesse fundo no momento em minha carteira os 3 e queria te chamar uma dúvida sobre o valor das cotas. Se pegar R$1 hoje e daqui 2 anos teria a mesma rentabilidade? Acho que é uma pergunta muito boa, tá? E ele é um dos motivos, e até eu deveria ter colocado o QR Code para esse relatório, para, assim, infelizmente, não, a rentabilidade esperada, ela oscila ao longo do tempo, né? E é por isso até que a gente escreve os 5 anos em 5 minutos, que a cada mês a gente faz um novo levantamento do que a gente enxerga para frente. Então, só para dar um exemplo, né? Se você compra renda variável dia 31 de março, né, quando a gente estava no fundo do poço do coronavírus, a sua rentabilidade, né, esperada, né, é uma. Né? Você está comprando a bolsa numa relação preço-lucro descontada, etc. Se você compra, né, quando está todo mundo esperando o melhor, assim, você vai ter uma rentabilidade esperada menor. A gente tenta justamente mensalmente ter essa noção de qual é a recompensa e qual é o risco esperado à frente para a gente montar a melhor carteira, né? Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, esse ano, a gente enxergou nas carteiras recomendadas como um todo que quando chegou no fundo do poço em março ali, a gente achou que, pô, se a gente fosse para ativos internacionais, a gente tinha, para cada unidade de risco que a gente usasse, mais retorno esperado, né? Então a gente acabou saindo aí, por exemplo, eu vou dar o exemplo do perfil moderado. Na carteira moderada, um ano atrás, né, quando eu entrei na XP, a gente tinha 4% em ações internacionais. E hoje em dia, e era só isso. E hoje em dia a gente tem 18% da carteira moderada investido fora do Brasil, né? Então, exige esse trabalho de adaptação, de entender a cada momento quanto é a rentabilidade esperada, e isso a gente faz com carinho aí. Aí tem uma pergunta do Fábio. Se o DNA Brave vai ter fundos de ações como investimento no exterior até o limite de 20%, vai depender do momento, tá? A gente tem uma carteira alvo para ele pronta já, mesmo que ele não tenha começado. Então, como eu gosto de brincar, se a eleição fosse hoje, a carteira seria 60% de bolsa brasileira, 10% de ativos de alto risco de crédito lá fora e 25% em bolsa lá fora, tá? Então esse já seria a carteira hoje. Um complemento legal em relação à posição de carteira, né? A gente tem as prerrogativas do que a legislação permite, a gente consegue até 20% dos fundos qualificados internacionais, mas não necessariamente a gente sempre vai estar usando esse orçamento de risco no limite. A gente pode flutuar entre mais ou menos, entre mais risco ou menos risco. É até um complemento interessante. O Brave, apesar dele ter um viés muito de bolsa, não necessariamente a gente vai utilizar
só bolsa. Então, o Dex colocou um ponto interessante. No fundo Brave, a gente tem uma ideia de fazer uma alocação dos chamados high yields americanos. Então, a gente realmente está pensando bem fora da caixa e a gente vai sempre tentar entregar o que faça mais sentido na relação risco-retorno, em relação aos nossos modelos, em relação a uma visão de longo prazo mesmo. É um perfil de investimento, tem um horizonte, esse horizonte ele vai cada vez mais se materializando e a gente vai entregando isso em forma de cota de fundo. Vocês conseguem acompanhar a cota diariamente, é um fundo como qualquer outro, mas a gente tem essa visão, essa flexibilidade de não só dosar o risco na ordem que a gente quiser, já até aproveitando, o Reginaldo perguntou, né, se tem um rebalanceamento automático, a gente rebalanceia dentro, automaticamente para quem estiver investindo no fundo, mas tanto eu como gestão, o Dex como alocação e o Samuel como seleção de fundos, a gente fica diariamente quebrando a cabeça e escolhendo o que é o melhor para o fundo, dados os nossos cenários. E acho que juntando a pergunta do Reginaldo e a do Renato, né, que acho que tem essa, por que não usar, né, um robô advisor, né? Acho que tem um monte de coisas aqui, né? Um robô advisor, para a gente entregar essa mesma carteira, e eu não vou falar que esse não é um dos sonhos que a gente tem no final, a gente teria que lançar ela para um investidor qualificado, e para a gente comprar todos os fundos que a gente compra, a gente precisaria que o investidor já tivesse um certo volume e você perderia algumas das belezas que a gente falou, né? Você, para fazer sua declaração de imposto de renda, você teria que colocar cada um dos ativos. Para rebalancear, você tem custos, né? Você tem, às vezes, que pagar imposto de renda para rebalancear, né? Então, acho que existem vantagens e desvantagens em relação a um robô advisor, mas uma coisa que eu comento, eu adoro uma história de um campeonato de xadrez, que acho que é de 2012 ou 13, mas acho que vale assim, foi um campeonato que foi aberto para tanto participarem pessoas quanto algoritmos, né? Foi uma edição única, eu não lembro agora se foi 2013, 14 ou 15, e o vencedor não foi nem um ser humano e nem um computador. O vencedor foi um ser humano apoiado por uma máquina. E é muito o que a gente pensa aqui, né? Então, tipo, a gente usa todo um background quantitativo para apoiar a gente na decisão, né? E se a gente considera uma parcela quanti, tem uma pergunta do Christian aqui, a gente já tem na parcela de multimercados ali, fundos quanti, até se vocês olharem a carteira dos fundos hoje, o maior multimercado em carteira é o Cadim, é uma coisa como 3% da alocação dos fundos, né? Então, sim, eu sou um entusiasta da estratégia quanti e eu nem sei se dá para ver mais o histórico, mas eu fui o gestor de um dos primeiros fundos de fundos que tinha só fundos quantitativos, tá? Então, ele era o Talos, ele existiu ali de 2010 a 2012, quando a GPS comprou a Baum. Enfim, lá a gente tinha 6 fundos quantitativos lá desde o começo. Então, a pergunta do Tadeu, não serão sempre esses 3 fundos, né? A gente vai lançar a prateleira completa, ela deve estar completa ali, como o Daniel falou, nos próximos 60 dias, né? Esses são os que já estão disponíveis. Respondendo uma pergunta do Fernando aqui. Oi, desculpa. Não, eu ia responder a pergunta do Fernando. Era mais no sentido de como a gente buscou uma parcela de liquidez, os fundos são líquidos e a gente precisa conseguir fazer movimentos ágeis. Então, muitas vezes a gente ter só gestores ativos e a gente vê alguma mudança de perfil, talvez a gente não consiga movimentar tão rápido quanto a gente gostaria.
Então, se a gente compõe a nossa parcela de Ibovespa, por exemplo, em um pedaço de gestão ativa, um pedaço de gestão passiva, uma gestão indexada, a gente tem essa segunda pernada bem flexível para a gente conseguir movimentar os fundos e sempre mantendo aqui o nosso target de risco que a gente gostaria. Se você quiser complementar, Dex, acho que... Não, acho que sua resposta está perfeita. E, Pessoal, bom, então acho que esse era um tempo que a gente tinha. Pô, a gente super agradece, super participaram, fizeram perguntas. A gente ainda tem alguns minutinhos aí. Pô, a gente fica super feliz, a gente quer de fato, cara, melhorar a vida de todo mundo, né, ao lançar essa família. E acho que é isso. Só fazendo uma propaganda, né? Quem quiser ver onde investir, né? Que a gente fez esse mês, que a gente fala das carteiras recomendadas, que a gente comenta do nosso cenário de longo prazo, que a gente não teria muito tempo de passar aqui, tá aí também. Nesse onde investir a gente trouxe o Vitor Aracá, que de fora, né? Ele representa um dos fundos que a gente tem em carteira, um dos fundos internacionais. Ele explica um pouco todos os temas de renda fixa lá fora do Brasil, que é super importante hoje nas carteiras. E acho que é isso. Não sei se você quer falar algumas conclusões finais. Queria agradecer também a participação de todos. Acho que é um momento bem legal que a gente está sempre tentando fazer essas integrações com todo o mercado. Acaba que os dias a dia são intensos, mas queria deixar aí, desejar uma boa Expert a todos. A gente vai ter teremos outros painéis, seja dentro do âmbito da XP, dentro da XP Assets também. Eu vou fazer um painel com o Samuel, que a gente vai falar especificamente do Selection, hoje às 5, estendo o convite para todos participarem. E deixo os nossos canais da Asset, seja via o time comercial da XP, da distribuição da XP, seja via o nosso site de RI, para qualquer dúvida adicional que a gente não tenha conseguido sanar aqui, a gente vai responder, a gente sempre tenta responder com bastante carinho e espero que vocês tenham aproveitado esse tempo junto com essa nova solução. A gente vai trazer mais soluções nesse mesmo contexto, mas acho que deu para dar uma visão bem legal e, enfim, só queria agradecer a todos mesmo. Igualmente. Muito obrigado e ótima Expert para vocês.